As grandes histórias da mitologia greco-romana. O nascimento de Cronos. Houve um tempo muito antigo, no qual só existia caos. Depois dele, surgiram os deuses, dos quais Urano, céu, e Gaia, a terra, eram supremos. Um dia Urano decidiu ter sua própria descendência e uniu-se a Gaia para criar os Titas. Mas logo se arrependeu da ideia, com receio de ver-se deposto pelos filhos. Aqui mando eu e ninguém mais. Dizia ele o tempo todo, e, para que as coisas continuassem assim, decidiu encerrar os Titas em uma caverna tão logo nascessem. A caverna era o ventre da própria esposa, que era a terra. Um a um, os Titas foram sendo aprisionados nas profundezas da terra, até que um dia a deusa cansou do negócio e resolveu pedir socorro a Cronos. Livre-me da tirania do seu pai e lhe darei o governo do mundo. Disse ela, em prantos. O filho mais jovem de Gaia adorou a ideia, especialmente a segunda parte. Digo o que devo fazer, minha mãe. Exclamou o jovem, entusiasmado. A terra, animada, e deu, então, uma enorme foice de diamante, que Cronos apanhou sem dizer uma única palavra. No mesmo dia foi ter ao local onde o pai descansava, que era no céu, e, vendo-o adormecido, aproveitou a ocasião para enterrar-lhe a foice no baixo ventre. Ao sentir a dor terrível, Urano lançou um grito pavoroso que ecoou por todo o universo. Quem ousou levantar a mão contra o Senhor do Universo? Gritou ele, esvaindo-se em sangue, enquanto suas partes genitais rodopiavam no ar, antes de irem cair no oceano. O céu cobriu-se de vermelho, e Urano não tardou a morrer, para alívio de Gaia e de seu obediente filho. Obrigada, meu adorado. Disse a mãe eternecida. E foi assim que Cronos, após ter libertado os irmãos Titas das profundezas da terra, tornou-se o novo Senhor do Universo. O nascimento de Zeus. Cronos era um dos titãs criados por Urano e Gaia. Ele destronara o pai Urano após mutilá-lo com uma foice de diamante, libertando depois os irmãos aprisionados no ventre da terra. Desde então, Cronos tornara-se o Senhor do Universo. Aqui mando eu e ninguém mais, dizia ele, repetindo as palavras do pai. Cronos era casado com Rhea, também da raça dos titãs, e tudo correu bem até o dia em que a esposa lhe anunciou que estava esperando um filho. Cronos ficou possesso e exclamou: filhos são traidores. Quando a criança nascer, entrega para mim, entendeu? Rhea obedeceu, e assim que a criança nasceu, uma linda menina chamada Hera, Cronos tomou-a nas mãos e simplesmente engoliu-a. Outros filhos foram nascendo, e Cronos continuou a devorá-los, até chegar a vez do quinto filho, chamado Zeus. Mas dessa vez Rhea entregou a uma ninfa, dando ao esposo uma pedra enrolada num manto. Cronos engoliu a mentira, e Zeus cresceu rápido nas cavernas do Monte Egeu, na ilha de Creta, até que um dia uma águia mandada por sua mãe lhe ordenou que voltasse para libertar os irmãos. Zeus tomou o raio na mão e partiu para casa. No caminho, conheceu Metis, a filha do oceano, que lhe deu uma erva mágica para que lhe a ministrasse a seu pai. Ao chegar ao palácio de Cronos, Zeus disfarçou-se de criado e serviu ao pai a poção mágica. No mesmo instante o velho titã regurgitou, um por um, os 5 filhos que engolira: Hera, Poseidon, Hades, Hestia e Deméter além da pedra, é claro. E agora desapareça daqui, gritou Zeus ao pai, de raio em punho. Cronos tentou reagir, mas ao ver os deuses sedentos de vingança preferiu fugir e ir buscar asilo junto aos irmãos titãs. Ainda ouvirão falar em mim, malditos, disse ele, antes de partir. E foi assim que Zeus tornou-se o novo soberano do mundo. A Guerra dos Titãs. A Guerra dos Titãs foi travada entre os deuses do Olimpo, comandados por Zeus, e os titãs, comandados por Cronos. Zeus era filho de Cronos e o depusera após uma rebelião. Cronos, inconformado, fora procurar auxílio entre os seus irmãos titãs para recuperar a supremacia do mundo. O quartel-general dos deuses ficava no Monte Olimpo, enquanto o dos titãs ficava no Monte Ótreis, até o dia em que as duas forças saíram dos esconderijos e foram medir forças a céu aberto. Zeus e seus pares despejaram raios dos céus, enquanto os titãs arremessaram montanhas contra os deuses, até o instante em que todos se engalfinharam num corpo a corpo mortal. Quando isso aconteceu, a terra tremeu, o mar ferveu, e por cima deles o céu se tornou negro e fuliginoso. No começo, os titãs pareceram levar vantagem, e Zeus,
Temendo pela derrota, decidiu libertar das profundezas da terra os ciclopes, monstros ferreiros de um único olho, e os hecatônqueros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças que Cronos havia aprisionado sob o Monte Tártaro. Poseidon, deus dos mares, fincou sobre a base do monte o poderoso tridente, e o chão se abriu, fazendo com que um vapor negro subisse, tornando o céu ainda mais negro. Cronos e os titãs empalideceram ao verem aquelas figuras medonhas irem juntar-se aos deuses. É o nosso fim, bradou Atlas, um dos titãs. Enquanto os hecatônqueros devastavam as hostes titânicas, os ciclopes fabricavam armas utilíssimas para os deuses, como o raio de Zeus, o tridente de Poseidon e o capacete de invisibilidade de Hades. E foi assim que a guerra terminou com a vitória dos olímpicos. Quanto aos titãs, Zeus encerrou-os outra vez no interior da terra, seguindo o exemplo do que o avô Urano fizera com eles na antiguidade. O nascimento de Afrodite. Quando Cronos matou o pai Urano com um golpe de foice, mal podia imaginar que estava provocando também o nascimento da mais bela criatura de todo o universo. Após sofrer o golpe cruel, a genitália de Urano despencara céu abaixo, mergulhando no mar que circundava a ilha de Chipre. As águas tornaram-se rubras e ferventes por vários dias, despertando a atenção das ninfas que habitavam a ilha. Vejam, irmãs, gritou uma delas. O mar parece prestes a parir algo. O mar continuava a borbulhar, embora não estivesse mais a ferver, e suas águas haviam adquirido uma tonalidade rosa e agradável, parecendo uma gigantesca taça de vinho rosé. Uma espuma alvíssima como uma renda sobrenadava ao redor de um grande redemoinho, remetendo à ilha um perfume inebriante que fazia as narinas rosadas das ninfas fremirem de deleite. Então, da fenda que se fizera no mar, emergia uma concha enorme, que aos poucos se abriu, revelando no seu interior uma mulher belíssima e inteiramente despida. As ninfas pasmaram para aquela beleza, que colocava a delas em segundo plano. Tudo nela era perfeito, desde as unhas cristalinas dos pés até os cabelos dourados e esvoaçantes como finíssimos raios de sol. Empurrada de leve por uma escolta de golfinhos, a concha foi depositada nas areias alvas da praia. Um instante depois, a deusa colocou o pé para fora, pisando no solo, e no mesmo momento uma relva esmeraldina cobriu toda a ilha, enfeitada por um manto de flores de todas as cores. Então, ao ser indagada quem era, ela respondeu com uma voz que parecia saída da flauta do deus Pan. Sou Afrodite, a deusa do amor. E, desde então, deuses e homens passaram a desfrutar da companhia da mais bela das deusas. Apolo e a serpente Piton. Apolo, às vezes chamado de Febo, é o deus do sol, e uma de suas maiores aventuras diz respeito ao duelo que travou com a serpente gigante Piton. Tudo começou no dia em que a mãe do deus, chamada Leto, engravidou de Zeus. A notícia chegou logo aos ouvidos de Hera, e a enciumada esposa do pai dos deuses tratou logo de vingar-se. Expulse e persiga esta maldita até os confins da terra, disse ela à serpente. Piton era filha de Gaia e gostava muito de espalhar a morte e a destruição por onde passava. Assim, foi com infinito prazer que se lançou em perseguição a Leto. Leto estava grávida, o que dificultou a sua fuga, mas como ninguém lhe dava abrigo por medo de se indispor com Hera, ela percorreu meio mundo sem parar, até alcançar a ilha de Delos. Felizmente naquela ilha vivia Ilícia, deusa dos partos, que se apredou da jovem e resolveu ajudá-la a parir. Para surpresa de ambas, porém, saíram do ventre não uma, mas duas crianças. Veja, Leto, disse Ilícia. É um lindo casalzinho. O garoto se chamou Apolo, e a menina, Artemis. Eram duas crianças tão belas que Leto sentiu-se como se tivesse nos braços o sol e a lua, o que não deixava de ser verdade, pois, em termos mitológicos, Apolo representa o sol, e Artemis, a lua. Quando Apolo cresceu, decidiu vingar sua mãe e partiu para o Monte Parnaso, em Delfos, onde ficava o covil da serpente. Ao chegar à entrada da caverna, ele lançou um brado de desafio e então, como se uma gigantesca língua tivesse saído da boca da caverna, Piton surgiu, cuspindo fogo em todas as direções. Apolo colocou 3 flechas ao mesmo tempo no arco e disparou. Cada uma delas tomou uma direção diferente. A primeira atingiu o olho direito da víbora, a segunda entrou-lhe pela boca,
e a última enterrou-se no peito desprovido de escamas, liquidando com sua vida. E foi assim que Apolo derrotou Piton, instituindo no local o famoso oráculo de Delfos. Hermes e o furto dos bois. Hermes era filho de Zeus e da ninfa Maia. Dentre tantas outras coisas, ele era mensageiro de Zeus encarregado de conduzir os mortos ao Hades, que era o mundo dos mortos. Hermes era padroeiro dos ladrões e dos comerciantes, e disse que uma de suas primeiras façanhas foi enganar Apolo. Depois de descobrir onde o deus solar guardava os rebanhos, Hermes se dirigiu para lá num voo veloz, graças às suas sandálias aladas. Aproveitando que Apolo não estava, pegou suas 50 reses e as levou consigo até o Peloponeso. Como era muito esperto, amarrou uma vassoura de ramos na cauda de cada animal, a fim de apagar-lhes o rastro. No caminho, porém, cruzou com um velho bisbilhoteiro, e Hermes, como o bom deus dos ladrões, subornou para que não contasse a ninguém do furto. Fique tranquilo, não contarei a ninguém, dissera o velho. Não contarei a ninguém. Mas Hermes não era bobo, e aquele segundo não contarei a ninguém lhe deu a certeza de que o velho iria denunciá-lo. Então, para garantir-se, retornou e fez cair um pedregulho sobre o velho. Retomando sua fuga, Hermes chegou a uma caverna na região de Pilos. Ali, depois de matar uma das reses e fazer uma oferenda a Zeus, foi descansar. Ao acordar, porém, sentiu-se entediado e resolveu confeccionar uma lira, estendendo alguns nervos de boi ao longo do casco de uma tartaruga morta. Hermes dedilhou a lira improvisada e assim esteve distraindo o tédio até que, atraído pela música, Apolo encontrou o esconderijo das suas reses. Ah! Aí está você, ladrãozinho! Apolo também era filho de Zeus, e logo se estabeleceu o conflito entre os dois irmãos. Mas o que Apolo queria a esta altura era a lira que Hermes inventara. Então, fez uma proposta conciliatória. Dê-me a lira e pode ficar com as vacas. Hermes aceitou na hora, afinal, era mais fácil fazer outra lira que arrumar outras 50 vacas traço, e foi assim, na santa paz de Zeus, que se encerrou a disputa. Hefestos, o deus das forjas. Hefestos era filho de Zeus e Hera. Quando Hera descobriu que estava grávida do primeiro filho, ficou felicíssima e aguardou ansiosa o nascimento. Porém, quando Hefestos nasceu, a decepção foi completa. O garoto nascera peludo e com uma cor fuliginosa, e quando chorava os gritos chegavam a meter medo. Convicto de que parira um monstro, Hera arremessou o filho no oceano, despertando a atenção de Eurínome, filha de Tétis e do Oceano, que morava com os pais nas profundezas do mar. Que ruído foi este? Disse ela à mãe. A futura mãe de Aquiles também escutara o ruído e junto com a filha correu até onde estava o menino peludo. O pobrezinho estava se afogando, e Tétis, agarrando-o, subiu com ele até a superfície. Tétis, ao contrário da verdadeira mãe, achou o bebê muito engraçadinho e decidiu criá-lo numa das cavernas da ilha de Lemnos. Desde então, Hefestos passava os dias metido nas cavernas da ilha, e até mesmo no interior dos vulcões, onde conheceu o fogo e a arte de forjar os metais. Entre tantas obras, o deus das forjas fabricou um trono dourado para sua mãe e foi pessoalmente ao Olimpo entregá-lo. Como mancava de uma perna, consequência da queda no oceano, todos por lá riram dele. Ao ver o trono dourado, Hera, porém, decidiu que o filho não era tão horrível assim e aceitou o presente, permanecendo sentada nele o dia inteiro. Mas à noite, ao tentar erguer-se, descobriu que não podia fazê-lo de jeito nenhum. Pediu socorro a todos, mas como ninguém conseguia removê-la dali, só restou pedir ajuda ao filho, autor da pirraça. Eu a libertarei, disse ele mas só depois que me pedir perdão e me der Afrodite em casamento. Você, casado com a mais bela das deusas, disse Hera, incrédula. Mulheres preferem um marido rico a um marido bonito, respondeu Hefestos. E foi assim que Hefestos, além de vingar-se da mãe, casou-se com a mulher mais bela do universo. O nascimento de Atena. Gaia era mãe de Cronos e avó de Zeus. Um dia ela chamou o neto para lhe fazer uma advertência, a de que deveria abandonar Metis, a deusa com quem ele andava flertando. Cuide-se, pois do ventre desta megera sairá o seu rival. Metis é a deusa da prudência, disse Zeus e do seu ventre não sairá mal algum. Pois,
Se não quiser se tornar o deus da imprudência, trate de abandoná-la imediatamente. Está bem, vovó, tomarei cuidado, disse ele, e o seu jeito de tomar cuidado foi ir direto para os braços da amada. O resultado foi que Metis engravidou, e Zeus finalmente conheceu o terror. No mesmo instante lembrou-se das desgraças que tinham ocorrido com o pai e com o avô quando ambos resolveram ser pais. Então, numa decisão drástica, seguiu o exemplo do velho Cronos e engoliu a amante. Não vou esperar que o traidor nasça, disse ele, feliz da sua astúcia. Tudo pareceu estar resolvido até o dia em que ele amanheceu com uma terrível dor de cabeça. Zeus tomou todas as poções que o deus Asclépio da medicina lhe receitara, mas a dor só fez aumentar. Então Hefestos, o deus das forjas, foi chamado às pressas para abrir a cabeça de Zeus. Após tomar um martelo, vibrou-o sobre a cabeça do pai, e da rachadura surgiu uma cabeça com um elmo dourado. Zeus misericordioso, bradou ele ao ver o resto da criatura sair inteira da rachadura. O espanto aumentou ainda mais quando descobriu que se tratava de uma mulher. Após libertar-se da prisão craniana, a mulher guerreira pulou para o chão e se apresentou ao pai. Sou Atena, deusa da sabedoria e das artes. Só que Atena não usurpou jamais o mando de Zeus, como profetizara Gaia. A sua profecia era furada, vovó, disse o deus, divertido. Furada é a sua cabeça, respondeu ela, e com essa réplica brilhante se encerrou um episódio do nascimento de Atena, que entre os romanos é chamada de Minerva. Poseidon, o senhor dos mares. Poseidon, ao nascer, foi engolido pelo seu pai Cronos e depois regurgitado junto com seus irmãos. Uma vez superado o trauma, ele se tornou um deus de forte personalidade, tendo tomado parte ativa na luta contra Cronos na famosa Guerra dos Titãs. Apesar de ter recebido o domínio dos mares e dos oceanos, Poseidon estava sempre em disputa com os outros deuses, tendo disputado até mesmo contra Zeus, seu todo-poderoso irmão. Não lhe dei a maior porção do universo para governar? O que quer mais? Disse-lhe Zeus. Mas Poseidon continuou intratável, até que Afrodite descobriu uma solução para o caso. Poseidon precisa de uma esposa. No mesmo dia Zeus conversou com Nereu, uma das divindades aquáticas mais antigas da Terra, e fez com que lhe cedesse Anfitrite, a mais bela das Nereidas, suas filhas. Zeus avisou imediatamente o irmão de que Anfitrite o aguardava na ilha de Naxos, e ele foi até lá. Ao chegar ao local, viu as Nereidas espalhadas pelas pedras, mas, ao avistar uma delas deitada sobre uma rocha longa e branca como um leito em alto mar, teve a certeza de ser Anfitrite. Poseidon encostou o carro puxado por golfinhos bem ao lado dela e comunicou-lhe sua intenção de tê-la por esposa. Mas, ao vê-lo com as barbas cobertas de mariscos, a jovem mergulhou de volta ao mar, deixando seu pretendente tão furioso que lhe provocou maremotos por toda parte, obrigando Zeus a intimar Nereu para que revelasse o esconderijo da filha. Diga-lhe que ela será a rainha dos mares, disse Zeus. Diante desse argumento poderoso, Anfitrite cedeu, desde que o noivo se apresentasse com um melhor aspecto. O deus grunhiu, mas acabou concordando e, depois de limpar as barbas e perfumá-las com âmbar, foi ter novamente com ela. Então, ao ver Poseidon asseado e sem aquele horroroso tridente, Anfitrite aceitou casar-se com ele, e foi a partir desse dia que o deus dos mares deixou de ser tão encrenqueiro. O nascimento de Dionísio. Semele era filha de Cadmo e Harmonia e teve, certa feita, um caso com Zeus, o pai dos deuses. Ela era uma simples mortal e não se deu conta da imprudência que era meter-se com deuses. Certo dia ela fez um comentário com sua criada sobre o seu romance, sem saber que ela era, na verdade, Hera, a esposa de Zeus disfarçada. Ao ver a traição confirmada, Hera decidiu vingar-se. Tem certeza de que este homem que a visita todas as noites é, de fato, Zeus? Eu mesma, minha senhora, fui mais de uma vez ludibriada por homens que me pareciam deuses. Você, amada por um deus. Ha! Ha! Apesar de estar fervendo de raiva, Hera voltou à carga. Peça-lhe uma prova de que ele é de fato quem diz. Ora, que prova melhor posso ter que a sua divina performance? Peça-lhe que se mostre em sua forma divina, e não humana. Está bem, abelhuda,
Eu farei isto. Mas antes deverá fazê-lo jurar pelo Estige que não lhe negará um pedido. Hera sabia que um juramento em nome do Estige, um dos rios infernais, não podia ser violado nem mesmo por Zeus, e Semele caiu também nessa segunda rede. Tudo se deu, então, como combinado, e na noite seguinte Semele pediu a sua prova de amor. Jure pelo Estige, disse ela, antes de anunciar o pedido. Zeus relutou, mas acabou fazendo o juramento. Muito bem, disse ela. Quero que se mostre em sua figura divina. Zeus empalideceu terrivelmente, mas como ele já havia feito o juramento, só lhe restou fechar os olhos e assumir sua forma divina. Um feixe de luz saiu de dentro de si até convertê-lo numa bola de chamas, que emitia raios em todas as direções. Semele caiu fulminada, mas ao ver que ela trazia a semente de um filho no ventre, Zeus rapidamente tomou-a e introduziu em sua coxa. E foi dessa semente que nasceu Dionísio, ou Baco, o deus do vinho e do êxtase. A corrida de Atalanta. Esqueneu, rei de Ciros, orgulhava-se de ter a filha mais veloz do mundo. Ela se chamava Atalanta e temia muito casar-se, pois um oráculo predissera que isso seria a sua ruína. O assédio, porém, era tanto que o rei escondeu a filha nos campos, onde ela se tornou uma caçadora e corredora velocíssima. Ao mesmo tempo, estabeleceu uma punição para os cortejadores. Instituirei uma corrida entre você e os pretendentes, disse ele à filha. O vencedor a tomará por esposa, mas, se perder, pagará a derrota com a vida. Atalanta aplaudiu ardil, e a corrida foi marcada para o mês seguinte. Na data marcada apareceram alguns corajosos, mas quando Atalanta desceu à arena e despiu-se inteira para melhor correr, mais 100 pretendentes inscreveram-se às pressas para disputar o valioso prêmio. Atalanta, inclinada e com o corpo reluzente de óleo, parecia uma estátua prestes a pular do pedestal, mas deixou de ser uma estátua quando o gongo soou e ela, como um raio, venceu a disputa. Entre os juízes, entretanto, havia um jovem chamado Hipomene, que decidiu desafiar Atalanta para uma corrida que se daria somente entre eles dois, no dia seguinte. A jovem aceitou o desafio, e na mesma noite Hipomene foi ao templo de Afrodite pedir a sua proteção. A deusa do amor atendeu-o, dando-lhe uma maçã de ouro do seu pomar. Jogue no chão durante a corrida e verá o que acontece, disse a deusa. No dia seguinte, ao ser dada a largada, o jovem mostrou-se quase tão ágil quanto Atalanta, mas ela foi ainda mais rápida e logo se distanciou. Então Hipomene sacou a maçã e atirou à frente da rival, que, não conseguindo resistir à beleza dourada do pomo, abaixou-se para apanhá-lo. Graças a isso, Hipomene venceu a disputa, mas como se esqueceu de agradecer a Afrodite pela ajuda, ela o induziu a amar Atalanta no templo de Reia, profanando-o. Como punição, ambos foram transformados numa parelha de leões, que, desde então, puxa pelos céus o carro da deusa. As asas de Ícaro. Dédalo e seu filho Ícaro estavam presos em Creta, por ordem do rei Minos. Isso porque Dédalo, que construíra para o rei o seu famoso labirinto, incorrera na ira real ao fornecer para Ariadne o fio que ajudara Teseu a encontrar a saída da morada do Minotauro. Certo dia Dédalo e o filho estavam no topo de um dos montes mais altos de Creta quando o construtor viu uma águia voar, veloz, no azul do céu. No mesmo instante ele deu um grito entusiasmado. Depressa, meu filho, junte todas as penas de aves que encontrar e volte correndo. Ícaro obedeceu e não tardou a retornar. Dédalo havia feito uma grande armação de madeira e imediatamente começou a colar nela as penas que o filho trouxera. Pronto, aqui está, disse o velho, envergando um enorme par de asas artificiais. Mas, meu pai, isso realmente funcionará? Gaguejou o jovem. Dédalo respondeu atirando-se do alto do morro, pondo-se em seguida a voar ao redor do filho. Funciona. Funciona, gritava Ícaro, aos pulos. Farei uma para você também, mas cuidado, disse o velho, ao pousar. Evite aproximar-se do sol para que a cera que prende as penas à armação não derreta. Ícaro prometeu que tomaria cuidado, e quando ambos finalmente se lançaram aos céus tudo correu às mil maravilhas. Quando começaram a sobrevoar o oceano, porém, Ícaro empolgou-se e subiu demais, aproximando-se perigosamente do sol. Desça, filho, desça, gritava Dédalo,
aflito, mas Ícaro, nas alturas, não ouvia mais nada a não ser o assovio do vento e o ruflar das suas próprias asas. Então, a certa altura, uma pena roçou-lhe o nariz e, logo em seguida, como se um travesseiro tivesse sido rasgado, viu-se envolvido por uma nuvem de penas soltas. Só então percebeu que sua armação se desfizera e que só lhe restava, agora, despencar para a morte nas águas revoltas do mar. Mais tarde, seu corpo foi levado pelas ondas às margens de um local que Dédalo batizou de Icária, em homenagem a esse que foi o verdadeiro pai da aviação. A queda de Faetonte. Faetonte era o jovem filho do Sol, Hélios, em grego. Certo dia, numa disputa juvenil que travou contra um certo Epafo, ele garantiu ser capaz de conduzir o carro do Sol sem o auxílio do seu pai. Impossível, disse o rival. Ninguém dirige o carro solar a não ser Hélios. O filho dele dirige, sim. Filho. Pelo que ouço dizer, você nem filho dele é. Faetonte ficou tão chocado com a revelação que foi tirar a dúvida com sua mãe, a ninfa Climene. Ela lhe garantiu que ele era filho de Hélios, mas Faetonte queria uma prova. Se ele for de fato meu pai, me deixará guiar o seu carro. Faetonte foi até o palácio do pai, situado no extremo oriente do mundo. Tudo lá era tão dourado que ofuscava, e ao chegar ele foi logo dizendo a Hélios que queria ser o novo condutor do Sol. É a única maneira que tenho de provar que sou realmente seu filho. Faetonte estava tão determinado que Hélios deixou-o embarcar ali mesmo no seu carro, que a aurora já estava retirando da garagem celestial. 2 corcéis de fogo estavam atrelados a ele e de suas narinas impacientes escapavam jatos de fogo como de 2 maçaricos. Num pulo, Faetonte meteu-se para dentro do carro, agarrando sofregamente as rédeas. Com um grito selvagem, ele chicoteou os corcéis e a carruagem disparou o céu afora feito um foguete. Como a primeira parte da jornada se tratava de uma subida íngreme, Faetonte deu rédea solta aos cavalos, e o carro subiu tão rápido que em menos de 1 hora o mundo todo ardia num meio-dia precoce. De repente, porém, os cavalos rebelaram-se, e o carro despencou vertiginosamente. Faetonte, em pânico, puxou as rédeas, mas os corcéis não obedeciam, e o sol pôs-se a voar rente à terra, fazendo com que cidades inteiras ardessem e os mares se evaporassem em cortinas imensas de vapor. Então, Zeus, no Olimpo, vendo a catástrofe, lançou um raio sobre o jovem e ele foi arremessado no abismo, indo cair no rio Erídano, às margens do qual as ninfas ergueram um túmulo em sua homenagem. O rapto de Ganimedes. Zeus tinha uma águia como sua ave de estimação. Fora ela que lhe levaram o néctar que o alimentara durante o tempo em que esteve, ainda menino, escondido de seu pai Cronos, na ilha de Creta. Mas os anos passaram, e quem lhe servia agora o néctar, nos salões do Olimpo, era sua filha Hebe. Um dia, porém, ela resvalou e caiu ao chão, derrubando a jarra com o precioso líquido. Zeus, enfurecido, demitiu-a e pediu à esposa, Hera, que assumisse as funções da filha criada, mas ela sequer lhe respondeu, dando-lhe as costas junto com seu pavão de estimação, que também parecia ofendido. Mulheres. Cada vez mais intratáveis, resmungou o deus. No lugar onde quase não havia problemas, aquele probleminha se converteu num problemão, e assim Zeus perdeu o sono diante da gravíssima questão de saber quem passaria a lhe servir o néctar. Então, um dia, ao exercitar a sua distração predileta de espiar a terra, Zeus avistou um jovem pastor. Imediatamente identificou nele um bom carregador de jarras e chamou com um assovio a sua águia de estimação. Como era o Deus supremo de tudo, em vez de mandar um convite ao jovem para que viesse servi-lo, ordenou a sua mensageira que simplesmente o raptasse. Afinal de contas, qual reles mortal recusaria a honra suprema de servi-lo? Acontece que o jovem não era qualquer um, mas o filho do rei de Troada. A águia sabia muito bem disso, mas mesmo assim cumpriu com seu dever de raptora e, após cravar as garras aduncas nos ombros delicados do príncipe pastor, suspendeu os seus e foi depositá-lo diante do trono de Zeus. Muito prazer, meu jovem, disse o deus. A partir de hoje terás a honra de ser o meu novo criado. Zeus ofereceu-lhe, além disso, o dom da imortalidade, o que pareceu ao jovem uma bela compensação. Está bem, eu aceito, disse o filho do rei,
entusiasmado. E foi assim que Ganimedes deixou de ser um príncipe imortal para ser um eterno lacaio. O rapto de Europa. Europa era a bela filha do rei Agenor, de Creta. Um dia Zeus a enxergou e, como de hábito, apaixonou-se perdidamente por ela. Mas havia, como sempre, o empecilho da sua ciumenta esposa. Hera está apertando o cerco cada vez mais, disse ele a si mesmo. Então, decidiu recorrer ao velho truque das metamorfoses. Mas no que ele se transformaria desta vez? Zeus já se fantasiara de quase tudo, desde um cisne até uma chuva de ouro, para enganar a esposa. Então lhe veio a ideia de se metamorfosear num touro branco. Havia o risco de chamar a atenção, um touro branco, onde já se viu. Mas, como Deus Supremo, ele não abria mão da originalidade, e foi sob essa forma que desceu à terra para ir assediar a Europa, o seu novo amor. Zeus Touro misturou-se ao rebanho que Europa pastoreava à beira-mar, como a maioria dos filhos de rei. Ela também era pastora até que, dali a pouco, a jovem chegou junto com um grupo de animadas pastoras. Europa destacava-se das amigas por sua beleza, assim como Zeus Touro se destacava dos outros animais pela sua alvura. Ao ver o touro, a pastora princesa correu alegremente até ele. Que mimoso, todo branquinho, disse ela, pondo-se a alisar a sua alva cabeça, enquanto ele retribuía a carícia tentando erguer com os cornos a barra do vestido da jovem. Europa riu candidamente da brejeirice do animal, enquanto fazia uma grinalda de flores para ornamentar-lhe os chifres. Depois, num pulo gracioso, montou no dorso do touro e deixou que ele a carregasse, num passo mácio, pela orla da praia. Foi um triunfo. As amigas de Europa cercaram-no e puseram-se a cantar e dançar feito bacantes, até o instante em que o touro, tomando o rumo do mar, converteu seu passo manso num trote veloz. Europa agarrou-se aos cornos do seu raptor, enquanto gritava por socorro, mas já era tarde. Zeus enfiou-se mar adentro e levou-a para a ilha de Creta, onde ela se tornou rainha e mãe do famoso rei Minos. Argos e Io. Certa feita, Zeus estava fazendo a coisa que mais adorava fazer, que era trair a esposa, Hera, com uma de suas inúmeras amantes. Desta vez eleita era Io, filha de Inaco, um deus rio de pouca expressão. Zeus tomara o cuidado de colocar uma nuvem escura acima do local onde praticava sua infidelidade, mas Hera desconfiou logo da coisa e foi ver o que havia por debaixo dela. E não deu outra, de longe, avistou seu marido aos beijos com a jovem. Para a sorte de Io, porém, ela viu quando a deusa descia dos seus em seu carro, atravessando a nuvem. Pare, Zeus! Sua esposa está vindo, gritou ela, tentando recompor-se. O deus tomou tamanho susto que resolveu transformar a amante, às pressas, em uma novilha. Dali a pouco Hera chegou e foi logo gritando. O que está fazendo aqui parado ao lado de uma novilha? Virou vaqueiro, por acaso? Zeus riu exageradamente, tentando lisonjear o refinado senso de humor da esposa. Ha, ha! Esta foi boa, Hera querida. Quieto. Isto está me cheirando a outra das suas. Zeus explicou que estava passando por ali quando encontrou aquela vaca extraviada. Ela é muito bonita, e pensava no que fazer com ela. Conhecendo-o bem, não me admiraria nada das suas intenções. Zeus fingiu-se escandalizado e já ia retirando-se quando Hera anunciou que ficaria com a novilha. Ficar com ela? Disse o deus, atônito. O que faremos com uma vaca no Olimpo? Hera não respondeu, mas levou o animal e entregou ao guarda de seu fiel criado Argos, que tinha exatos 100 olhos. Com essa miríade de olhos, ele começou a vigiá-la noite e dia, mas, para a aventura de Io, Zeus ficou sabendo de tudo e encarregou seu filho Hermes de libertá-la. Hermes mostrou-se mais eficiente que Argos e, depois de adormecer o guardião com seu caduceu mágico, decepou-lhe a cabeça. Quando ela caiu no chão, os 100 olhos se espalharam, e Hera, no dia seguinte, para homenagear o infeliz guardião, espalhou-os sobre a cauda do seu pavão de estimação. Io e a mosca. Io era filha de Inaco, um modesto deus rio. Certa feita ela tivera um caso extraconjugal com Zeus e vira-se metamorfoseada por ele em uma novilha, momentos antes que a enciumada esposa dele surgisse para flagrá-los. Hera, porém, se fizera de inocente e resolvera levar a novilha para o Olimpo, onde a entregara à guarda de Argos,
o seu fiel guardião de 100 olhos. Infelizmente, seus 100 olhos não bastaram para livrá-lo de ter sua cabeça cortada pelo deus mensageiro, Hermes, que fora encarregado por Zeus de libertar a amante transformada em novilha. Hera, desolada, recolhera os 100 olhos de Argos e o homenageara espalhando-os sobre a cauda do seu pavão de estimação, episódio que só fez sua ira redobrar de intensidade. Assim, antes que Io tivesse tempo de recobrar a forma humana, Hera encarregou uma das fúrias, nascida do sangue de Urano, de vingar a morte de Argos. Persiga esta vaca por toda a terra, sem conceder-lhe descanso. A fúria transformou-se num tavão, um moscão horrendo, do tamanho de um pêssego, e pôs-se a perseguir a novilha por toda a Grécia, picando-a em todas as partes do corpo. Com a língua de fora, Io correu sem parar até ultrapassar as fronteiras da Grécia, cruzando o estreito de Bósforo e indo meter-se depois pelos desertos do Egito, onde finalmente desabou exaurida. Io vergou as patas dianteiras e lançou aos céus escaldantes um mugido de agonia ao sentir nos flancos a milésima picada da mosca gigante. Zeus misericordioso, socorre-me, clamou ela. No mesmo instante seu corpo readquiriu a antiga forma, pois Zeus conseguira convencer a esposa a colocar um ponto final na perseguição insana. Hera desfez o feitiço, mas Io, por via das dúvidas, nunca mais voltou a colocar os pés na Grécia, preferindo instalar-se às margens do Nilo, onde, dizem alguns, se transformou na deusa Ísis dos egípcios, ou na deusa Hathor, já que esta tinha a mesma aparência de Io dos seus dias de infortúnio. O toque de Midas. Certa feita Sileno, o velho pai adotivo e beberrão de Dionísio, perdera-se pelos caminhos e fora recolhido no palácio do rei Midas. Quando o rei devolveu a Dionísio, o deus das vinhas lhe concedeu um pedido, em agradecimento, e Midas não pensou duas vezes. Quero que tudo que eu toque se transforme em ouro. Dionísio objetou que não era uma boa escolha, mas o rei insistiu, pois só assim teria a certeza de que jamais lhe faltaria a coisa que ele mais amava na vida. Com um suspiro de resignação, Dionísio concedeu, então, o pedido, e Midas, felicíssimo, avançou para lhe dar um abraço de gratidão. Vá, meu amigo, e que o ouro lhe seja leve, disse o deus, esquivando-se. Ao retornar, Midas testou seu dom, tocando numa árvore. No mesmo instante ela tornou-se toda de ouro. Até mesmo as folhas eram douradas, e seu farfalhar metálico soou como música aos seus ouvidos. Ao chegar à sua casa, foi correndo se banquetear. Ao tomar o garfo, ele ficou todo dourado. Com a faca aconteceu o mesmo, e até o guardanapo se transformou numa placa de ouro. Empolgando-se, Midas tomou nas mãos o pernil, mas ao metê-lo nos dentes sentiu um deles trincar-se, e ao tocá-lo, ele e os demais se transformaram em dentes de ouro. Neste instante a sua esposa chegou. Os cabelos estavam molhados. Não chovia. Que sorriso amarelo é este? Foi logo dizendo. Abrace-me, adorada. A partir de hoje nadaremos em ouro. Ao soltá-la, porém, viu que a rainha adorada se transformara em rainha dourada. Só então seu coração conheceu o terror. Sedento de angústia, agarrou uma jarra e empinou-a. Mas o vinho se transformara em ouro líquido e lhe desceu pela garganta como chumbo gelado. Apavorado, ele pediu a Dionísio que o libertasse da maldição. O deus, penalizado, lhe indicou um rio, onde ele deveria mergulhar. O rei atirou-se de ponta cabeça e quando emergiu estava liberto. Depois disso, Midas largou tudo e foi morar no mato, feito bicho, junto com o deus Pan. O castigo de Tântalo. Tântalo era rei da Lídia e filho de Zeus. Certo dia ele resolveu homenagear seu poderoso pai com um banquete, pois esperava que o deus lhe concedesse o dom da imortalidade. Além de Zeus, viriam Hermes e Deméter, e Tântalo estava aflito, sem saber que prato ofertar-lhes, até que se lembrou do seu filho Pélope. Imediatamente chamou o cozinheiro e ordenou-lhe que fosse aos aposentos onde o príncipe real estava. Mate-o. Depois pique-o bem e ferva-o numa panela. Naquele tempo ainda se praticavam sacrifícios humanos na Lídia, associados à prática do canibalismo ritual, e Tântalo achou que oferecer seu filho a Zeus seria a melhor maneira de honrá-lo. Dali a pouco os convidados chegaram, e Tântalo instalou-os apressadamente à mesa. Desta vez sai a imortalidade, pensou ele,
ao ver surgir o panelão. Em meio a vagens e batatas boiavam os pedaços do pobre Pélope, e Deméter, esfomeada, provou logo um pedaço. Mas 2 mastigadas depois contraiu a boca, enojada. Aquilo tinha gosto horrível de ombro humano. Logo uma celeuma ergueu-se na mesa, obrigando Tântalo a revelar o conteúdo da panela. Seu monstro! Como ousa oferecer-me a carne do seu próprio filho? Esbravejou Zeus. Tântalo invocou o sacrifício humano, mas Zeus mandou-o calar-se. Estúpido! Não sabe que esta prática insana já foi há muito tempo abolida? Cloto, uma das parcas, foi chamada às pressas e ressuscitou Pélope. Quanto ao ombro do garoto, que fora ingerido por Deméter, foi substituído por um novo de marfim, que Hefestos confeccionou. Tântalo, por sua vez, foi enviado ao Tártaro. Ali, torturado por uma sede atroz, foi lançado em um lago onde as águas desciam até secarem quando ele tentava bebê-las. E, quando espichava a mão para pegar os frutos de uma árvore, um vento forte impelia os galhos para o alto, deixando-os fora do seu alcance. E essa foi a mortalidade que Tântalo conquistou com sua estupidez bárbara. Hero e Leandro. Hero era uma sacerdotisa de Afrodite que vivia na ilha de Sestos. Todas as noites ela subia ao topo do farol para avivar a chama que orientava os navegadores que percorriam Helesponto, o estreito marítimo que separava a Europa da Ásia. Mas quem ela desejava orientar mesmo era Leandro, um jovem que morava em Abidos, do outro lado do estreito. Todas as noites ele atravessava o mar a nado só para vir visitá-la, e desta vez não foi diferente. Leandro nadava com firme determinação, subindo e descendo por entre as ondas que, naquela noite, ondulavam mansamente. Hero desceu correndo as escadas do farol e foi recepcionar o amante nas areias da praia. Consegui, mais uma vez, disse ele, feliz. Hero, porém, tapou-lhe a boca, aflita. Por favor, não diga isso. Dá a impressão de que um dia, talvez, não consiga. Leandro gargalhou confiante. Tolices. Sempre conseguirei. Quando amanheceu, Leandro retornou a Abidos, deixando Hero inquieta. O dia prometia ser escaldante, e ela passou o restante dele contando as horas para que a noite chegasse. Quando ela chegou, porém, trouxe consigo uma terrível tempestade, fazendo com que Hero corresse para o farol a fim de avivar a lanterna que guiava os movimentos do amante em alto mar. Mas, ao chegar ao topo, uma onda gigante espatifou a lanterna, jogando-a ao chão. No mesmo instante, alguns quilômetros mar adentro, Leandro dava suas últimas braçadas antes de afundar para a morte. Hero passou a noite em agonia e quando amanheceu avistou do alto um corpo que as ondas haviam lançado sobre a praia. Desatinada, ela correu em sua direção e tomou-o nos braços. Fui eu a culpada. Atraí a desgraça ou lhe prever o pior. Afrodite despreza os temerosos. Hero devolveu ao mar o corpo de Leandro, que nada tinha de temeroso. Depois subiu novamente ao topo do farol e, com a mesma audácia do amante, lançou-se ao abismo infinito do mar. Eco e Narciso. Eco era uma das ninfas do séquito de Ártemis e adorava falar pelos cotovelos. Certo dia, resolveu servir de alcoviteira para as escapadas de Zeus, que andava de caso com uma das ninfas do bosque. Eco distraiu Hera, a esposa ciumenta do deus, quando ela surgiu de repente para dar uma incerta, lançando sobre a deusa uma de suas conversas longas e estafantes. Hera suportou até onde pôde a enxurrada verbal, repleta de afluentes e subafluentes, até que explodiu. Basta, tagarela. Pensa que não sei que está protegendo aquele traidor? Então, para punir a ninfa, lançou sobre ela um terrível castigo. A partir de hoje só poderá falar as últimas palavras que escutar. Eco, involuntariamente, repetiu. Ponto que escutar, escutar, escutar. Hera deu uma gargalhada perversa. Adeus, sua idiota. Ponto sua idiota, idiota, idiota. Eco, de algum modo, consolou-se com o seu infortúnio, pois podia, ao menos, responder à altura. Então, após errar muito tempo em solidão, avistou um jovem chamado Narciso. Ele era filho de um rio e de uma ninfa, e insuportavelmente vaidoso. Eco apaixonou-se perdidamente por ele, ou pela beleza dele, e passou a segui-lo,